E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o dossiê daqueles pra falar de uma turminha que está no coração de vocês, a turma da Rede Globo. Gente do céu, semana passada, esse grande grupo de comunicação presenteou o Brasil com um vídeo vergonhoso. Os jornalistas aí num teatrinho sobre a questão de indiciamento de Bolsonaro, pipipi, ppp. Talvez você não viu o vídeo e quem sabe deve ter visto as matérias da imprensa que repercutiram o ocorrido, porque a Globo no final do dia acabou por apagar também a vergonha. Só que o interessante é o seguinte: você sabe quem é o jornalista que aparece no começo daquele vídeo? Será que esse jornalista já apareceu na imprensa no passado em torno de algumas coisas meio estranhas do universo jurídico, político? E o que é que isso tem a ver com os dias atuais? Obviamente, a gente vai comentar hoje muito mais. Tudo no primeiro tema, tem muita coisa pra gente comentar, mas o editorial de hoje do Estadão, com suas críticas, né, que já estão repetitivas, a OAB resolveu abrir o bico e tem muito mais coisa pra gente comentar. Aí, vamos pro segundo tema. Tem uma nota interessantíssima publicada aí no Estadão, que falou com parlamentares de direita que pediram anonimato, e fica até fácil de entender porque eles não querem dar a cara a tapa, e se conecta com o primeiro tema. E eu quero comentar, mostrar as coisinhas pra vocês que está acontecendo. Algumas eu já tinha dito pra vocês, mas não tinha como provar. Agora a imprensa basicamente está falando que eu já tinha avisado para vocês sobre o momento que a direita vem enfrentando. E tem mais algumas coisinhas, movimentações diversas. Depois, espero dar tempo de comentar hoje sobre a questão do boicote, Carrefour, tudo mais. E tem mais assuntos extra aí de Brasil que eu acho que não vai dar para comentar hoje, né? O Brasil do Dilma, que segue dando errado. Mas vamos lá. Folha de São Paulo ontem repercutiu uma nota da OAB que resolveu comentar sobre tudo que se passa no Brasil neste momento. E tá ali: justiça não se faz com condenações sumárias, diz a OAB sobre trama golpista. A OAB afirmou neste domingo que acompanha com preocupação, os desdobramentos da apuração sobre o plano golpista, que envolve aí eliminar o Lula e tudo mais, mas disse também que justiça não se faz com condenações sumárias. A OAB disse em nota, assinada pelo presidente nacional da entidade, o Beto Simonetti, que a justiça não se faz sem devido processo legal e que é preciso respeito absoluto às prerrogativas da advocacia, que inclui um acesso aos autos, o direito à sustentação oral e ao sigilo de comunicações. Que está tendo muito vazamento, né? Ontem mesmo lá o Fantástico estava demais. Aí o Estadão, o mesmo padrão de sempre, repetindo algo que todo santo dia o Estadão diz. Eu não sei se tem um limite, talvez se chegar em 77 vezes, deve falar, não, agora já pode pedir nulidade Bolsonaro. Foram 77 vezes, né? Deve ter um limite, a quantidade de vezes que pode marcar o pênalti e cobrar a falta. E aqui tá ali a manchete, né? O juiz que marca e cobra o pênalti. Aí o Estadão diz que, pro bem do Brasil, o ministro deveria declarar-se impedido de relatar o inquérito que apura a elaboração de um plano golpista após as eleições de 2022 e poderia ir além, tornar-se apenas o primeiro de outros movimentos igualmente benéficos para o bom funcionamento do Supremo e a legitimidade de suas decisões, como declarar-se impedido também de julgar o caso quando este chegar ao plenário da Corte. Então não relata e também não vota. No inquérito, a PF indiciou Bolsonaro, o Braga Neto, né, e o candidato, enfim, outras 35 pessoas. Embora seja improvável que isso vá acontecer, né, ele realmente vai ignorar o clamor, seria um gesto de grandeza, com a abdicação republicana de sua reconhecida afeição pelo protagonismo político, policial e judicial. Ao fazê-lo, o ministro evitaria deixar brechas desnecessárias que venham no futuro permitir anulação de processos. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas só vou deixar no ar. A turma da esquerda estava discutindo, inclusive na sexta-feira, entre o Atucho e o Rui Costa Pimenta, sobre essa questão de nulidade. Falando que até parece às vezes que o pessoal quer que exista a opção de nulidade, né? Que vai que no futuro seja necessário, né, que Bolsonaro dispute as eleições.
Quem quiser ouvir a opinião da esquerda, é uma opinião curiosa, procura lá, vê lá o que o Atush e o Rio Quest estava comentando. Mas você vê que o Estadão também fala assim, ó, pô, talvez, né, talvez vá abrir uma brecha em relação à nulidade, né, esse caminho aí que está sendo tomado. Como ocorreu na malfadada Operação Lava Jato, ou mesmo que se volte a falar na delirante ideia de anistia que sistematicamente ronda o Congresso. O inquérito 4874 adquiriu contornos ainda mais graves depois que a operação contra golpe da PF revelou ao seus o plano e tudo mais. Bom, a gente comentou sobre esse plano aí, né? Seria interessante o Estadão explicar, né? Todo o plano assim, do início até o fim. Aí o engraçado que ele fala, não, eles revelaram um plano, né, pra neutralizar a galera. Aí depois o mesmo Estadão, palavras depois disso, as tramas destrinchadas pela PF, caso sejam comprovadas. Ué, mas peraí. Então esse plano, ele existe ou não? Porque se você revelou um audacioso plano, você revelou. Se não é uma certeza, o Estadão, no mínimo, deveria ter colocado o seguinte, né? A Polícia Federal apontou que existia um suposto plano, porque aí tem uma abertura para ser comprovado ou não. Agora o Estadão dá como certo, diz que foi revelado, tudo mais, pipipi, pipipi, e depois vai, não, caso seja comprovado. Mas enfim, nem diga que tem a vida, tentativa de golpe, tudo mais, toda aquela ladainha. Aí, no final, termina falando que o seguinte, que o duvidoso é o quanto a relatoria do ministro pode tisnar o que precisa ser inquestionável. Já tem longa vida um incômodo com a mixórdia de poderes adquiridos pelo ministro, hoje um onipotente, onisciente, condutor de inquéritos sigilosos e onipresentes. Tudo começou em 2019, com o inquérito das fake news, aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo. No ano seguinte, por sorteio, chegou ao gabinete dele o inquérito dos atos antidemocráticos, que se desdobrou em 2021 para investigação de milícias digitais. Devia se perguntar, né, como é que surgiu esse inquérito, né, o dos atos antidemocráticos. Em 2022, investigações passaram a abarcar também atos como bloqueio de rodovias, pedidos de intervenção militar em acampamentos golpistas. No ano passado, o ministro e sua equipe ganharam nova responsabilidade, as investigações e ações penais dos atos do 8 de janeiro. Desde então, inquéritos que deveriam prever prazo para acabar, ser transparentes e ter objeto determinado foram prorrogados livremente. Assim como também se avançou em cautelares distorcidas, combate à ganância das Big Techs, investigação da falsificação do cartão de Bolsonaro e outros tentáculos. Sobre a chancela de seus pares, o ministro se autoatribuiu o papel de livrar a democracia do extremismo e do discurso de ódio, motivando-se a censuras, bloqueio de contas, multas exorbitantes, prisões preventivas cuja legalidade não pôde ser verificada, porque corre sob sigilo. E teve a do Felipe Martins, né? Enfim. Em muitos casos, nem um auto de fé, o ritual de penitência dos tempos sombrios da Inquisição, pôde ser ofertado a hereges, alvos de suas penalidades, né? Ou seja, está falando que, em alguns momentos, a coisa está mais dura do que quando foi na Inquisição. Naturalizou-se ainda sua multiplicidade de papéis entre as funções de delegado, promotor, juiz, além de vítima. É essa condição que se deseja evitar com o eventual impedimento dele como relator do inquérito. Não deveria ser o único gesto, mas será um bom começo. Que não reste dúvida sobre o entendimento deste jornal. O Brasil, ao que parece, quase foi alvo de uma intentona golpista, cujo extremo pode ter sido a montagem de um plano destinado a... Pode, né? Tá bom, pode ter sido, né? Não é mais comprovado. Não foi mais... Porque tinha revelado esse plano, né? Ela revelou o plano. Agora já mudou para pode ter sido a montagem de um plano. Já entrou na suposição de novo. Aí Bolsonaro, no mínimo, né, foi estimulador geral do espírito golpista daquele tempo. E seus artífices executores precisam ser julgados por seus crimes. Nada disso. Porém, reduz o dano dos excessos produzidos pelo ministro, nem oblitera a sua condição de alvo, vítima ou objeto da mesma causa que ele estará relatando, acusando e julgando. Enfim, não há virtuose de tal ordem na defesa recente da democracia que justifique tantos poderes. É isso, semana passada.
já entrando aqui nos pormenores, tivemos aí o vídeo que depois a Globo apagou, onde o jornalista, né, começa ali em cima, aquele rapaz de óculos, sem terno, só de gravata, camisa branca, essa, né, todo um teatro. Aí o Ricardo Feltrin, que trabalhava no consórcio, e aí meio que foi perseguido pelo consórcio e tá começando a acordar pro que tá acontecendo no Brasil, ele nos conta quem é esse jornalista, outras pessoas na internet também contaram, mas eu peguei o Ricardo Feltrin porque ele era do consórcio. Jornal Nacional coloca vídeo teatro sobre como foi a apuração do golpe de Estado e após críticas deleta. Filho de Miriam Leitão idealizou um dos momentos mais constrangedores do telejornalismo, mas como assim? Quer dizer, rapaz, quer dizer que o cara que tá aí na frente do vídeo deletado é o filho da Miriam Leitão? Como é o nome dele? Vladimir Neto, como ele é conhecido. E, diferente do seu irmão, né, o Matheus Leitão, ele só usa o nome Vladimir Neto. E por que isso é relevante? Só porque a Miriam Leitão e o povo acha que ela passa do ponto nas suas passadas de pano pro Lula? Não. Mas antes de a gente falar sobre isso, antes de a gente nos aprofundar um pouquinho mais e relembrar algumas coisas da história recente do Brasil, porque a história é recente, vamos só ver aqui um comentário breve do Ricardo Feltrin sobre a Globo, de uma pessoa de esquerda. E o Ricardo Feltrin me bloqueou anos atrás, nunca falei um ai dele. Não sei o que esse cara tem, o que é que ele tem contra mim, mas escuta só. Agora a Globo News virou um antro, é uma coisa insuportável, né? Você vê as pessoas distorcendo. O dia que o Trump ganhou, não, perdeu o Lula, né? O PT perdeu, só ganhou 260 cidades, metade do que o PL. Na prefeitura? Prefeito, só 260 cidades, num país que tem 6 mil cidades. Cara, eu vi 4 colunistas da Globo News desesperadas e falando assim, mas e agora? Só faltou elas falarem assim, o que a gente vai fazer? Mas ela falava assim, mas agora qual é o plano do PT? Mas estavam desesperadas. Porque assim, ninguém fez essa matéria. Falou assim, é um fracasso histórico de um partido. Caiu hoje 7 pontos a avaliação, né, na nova pesquisa. E aí você vai falar o quê? Eu sou de extrema esquerda porque eu tô vendo esse governo é uma merda? Pois é, né? Ele só se apoia. Acho que ele queria falar, eu sou de extrema direita, só porque eu acho que esse governo é uma porcaria. Mas será, gente, de coração, que a Globo virou isso daí? Ou a Globo sempre foi isso? Porque, sei, do que eu me dou por gente, eu acho que desde que todo mundo começou a despertar pra política ali no pós-2013, a Globo já não era benquista. A Globo já não era benquista. Todo mundo já tinha muitos pés atrás com a Globo. É porque ninguém parava pra assistir aquela porcaria e ficar fazendo recorte, não tinha, a rede social não era como era hoje. Será que a Globo mudou ou a Globo sempre foi isso? Aí vamos ver algumas coisinhas que tá acontecendo nesse momento atual. Que aconteceram ao longo de todo o processo ali, desde 2023, aqueles vazamentos estranhos, né? Que a Globo sempre tem tudo aí em primeira mão, os comentários que vêm crescendo, nessa luta a favor do Estado Democrático de Direito, essa questão também, né? Enfim, essas questões aí. Aí eu falei, rapaz, deixa eu relembrar com o pessoal umas coisinhas, né? Que o pessoal às vezes tem a memória meio curta. 4 de março de 2016, chat pessoal. Vamos ver quem que tava conversando com o filho da Miriam Leitão? Vamos ver? Vocês conhecem esse rapaz aqui? Deltan Dallagnol? Vocês sabem quem é Deltan Dallagnol? Ah, rapaz, tá conversando com o filho da Miriam Leitão, Deltan? Você acha que temos que fazer nota sobre a condução coercitiva? E o filho da Miriam Leitão falava pro Deltan, não, pra quê? Não vejo o que vocês poderiam ganhar com isso. Entendi o recado. O CF, que eu creio ser o Carlos Freitas, foi muito bem na coletiva ao abordar esse ponto. Deltan Dallagnol, veio de algumas matérias na imprensa, quando a galera divulgou os diálogos na Lava Jato, ele meio que se consultava com o filho da Miriam Leitão para ver, né, como agir, para tentar encaixar, né, as movimentações jurídicas junto com as movimentações políticas. Depois de falar com o filho da Miriam Leitão, Deltinha, lá no grupo dos seus amigos, falei com o Vladimir Neto e ele acha que não valeria a pena porque só reaviva. Esses diálogos aqui, você pegar a matéria na íntegra, a matéria mais ou menos assim, né? Os tentáculos da Lava Jato na Globo. E aí mostrava essa parceria linda, maravilhosa de Deltan e seus amigos com a turma da Globo.
Aí o pessoal estava preocupado com a questão da condução, porque o Lula teve aquela condução coercitiva. Aí na época falou, pô, e aí a gente solta a nota ou não? Será que a gente precisa explicar? Deltan queria saber o que a imprensa achava. Aí foi perguntar pro filho da Mira Leitão, e aí, Vladimir, a gente solta uma nota ou não? Como é que tá o clima aí? Dá pra passar pano pra gente? Não precisa passar pano? E aí como é que faz? Aí depois do Vladimir falando, cara, melhor deixa assunto quieto. Deixa batido, não responde. Aí o Deltan voltou no grupo e diz, ó, falei com o Vladimir, e ele acha que não valeria a pena porque só reaviva, a não ser que seja para soltar uma nota, soltar agora para não deixar o Moro sozinho. Mas ele acha que teria que ser muito serena porque estamos mais expostos do que Moro na avaliação dele. Aí a Jerusa diz, o artigo de Jota e do Robinho estão sensacionais, mas agora não é o momento. Aí o Deltinha diz, tem que dizer que, pedida por razões técnicas, sem ficar bradando igualdade, né? É setor técnico, adoro esses caras. Pura técnica, é tudo técnico, né? Puxou a carta da técnica, eu já sei que é político. Mandei a nota pra ele, espero as impressões dele. Vamos ver aqui, vamos ver o que o filho da Mira Leitão vai achar. Por mim soltamos, porque não deixa o amigo apanhando sozinho. Independente de resultados, soltaria por solidariedade ao Moro. Ué, mas peraí, isso aqui é importante. Vimos aí, nos últimos dias, 2 amigos do Deltan Dallagnol pregando abertamente prisão de pessoas, inclusive do padre. Um é o Pedro Cerise, que é o dono do Antagonista, e o outro foi o Leonardo Lopes, que pediu a prisão do padre, né? Falando que os falsos crentes precisam ser presos pelo bem da direita. Se Deltan Dallagnol não saiu em defesa do padre e de outras pessoas, é porque não é amigo do Deltan. Porque os amigos dele, ele entra em campo. Os amigos dele, ele entra em campo. Ah, Deltan, nada como o tempo, hein? Mas enfim, grande Deltan, embaixador do Partido Novo. Eu não consigo entender como a direita, sabe? É por isso que assim, não tem condição da gente ter um país próspero com a direita. Sabe que às vezes assim, é bocó. Quem ainda aceita um cara desse? Aí fala, né? Por mim, soltamos, deixa apoiando, concordo, mas deixaria mais ameno do que está, o máximo possível. Aí o Lima, né? Sugestão, Deltinha. Ao lado da terra diz, concordo contigo, Deltan, mas deixaria como está. Aí o Boquita diz, ó, não adianta também soltar um picolé de chuchu. KKKKK. Beleza, assina embaixo. Querem esperar as impressões do Vladimir Neto? É um cara ligado em imprensa e política. Acabou ficando boa do começo, mas com base em seu olhar, tiramos 2 itens inteiros. Acabou pesando a solidariedade a nota de hoje. Obrigado, Vladimir. Aí o filho da Mira então responde, Deltan, de nada. Fico feliz em ajudar. Já soltaram a nota. Ainda dá tempo de sair no Jornal Nacional. Soltamos. O Conjur comenta sobre isso e muito mais. Conversa entre procuradores da Lava Jato mostra uso estratégico de vazamentos. Aí voltando pro vídeo do Ricardo Feltrin, será que a Globo News se tornou o que ela se tornou ou sempre foi essa porcaria? E aí, gente, o vale tudo, vale tudo? Quando é contra alguém que a direita não gosta, vale tudo? Quando é contra alguém que a direita não gosta, vale tudo? Porque uma hora a coisa vira, né? A direita não gosta de falar para a esquerda, cuidado aí, vocês ficam aí contra a liberdade de expressão, cuidado que um dia isso pode se virar contra vocês. Mas e aí? Na hora do vazamento aí, quem estava preocupado com o que foi divulgado em 2021? Como é que a direita quer chegar no debate público e falar, poxa, a gente condena esses vazamentos seletivos, né? Que a imprensa começa a ter muito material aí que a gente achava que era sigiloso. Às vezes as vítimas não têm nem acesso aos autos, mas a imprensa já sabe das coisas. Como é que a direita quer poder entrar no debate político, bater no peito para debater esse assunto, se a direita aceita o Deltan Dallagnol? É muita hipocrisia. São pessoas que têm posicionamentos oportunistas. Se favorece o seu lado, você é a favor. Se não favorece, você é contra. Conversa entre procuradores da Força da Lava Jato mostra como eles usavam vazamentos para aumentar a pressão contra investigados na operação. É mais ou menos isso que fazem contra Bolsonaro? E aí? Como é que você pode reclamar se você fecha os olhos para isso daqui? Deltan Dallagnol enviou um rascunho da nota para análise de Vladimir Neto, repórter da TV Globo, que em junho de 2016 lançaria o livro
a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. O jornalista diz a Dallagnol, segundo o relato deste, que não valeria a pena soltar uma nota, a não ser que fosse para não deixar Moro sozinho. A nota é para acalmar e não comprar briga, foi o conselho de Neto, conforme o procurador. Mas ele, o Vladimir Neto, acha que teria que ser muito serena, porque estamos mais expostos do que Moro na avaliação dele. Boquita, que é o Carlos Fernando Santos Lima, apoia a intenção. Por mim soltamos porque não deixa amiga apoia, blá blá. Após chegarem a um acordo sobre a redação da nota e a enviar à imprensa, o procurador Ataíde Ribeiro Costa avisa aos colegas que o Jornal Nacional da TV Globo noticiou o posicionamento da Força-Tarefa da Lava Jato. No dia da divulgação dos áudios, os procuradores discutiam se o ato de Moro era legal ou não. Afinal, o diálogo aqui já está falando sobre a questão daquele áudio que foi divulgado, do ECIAS. O procurador Januário Paludo classifica a medida como filigrana. Quem decide o que vai para os autos e o juiz. Se ele podia interromper também, pode mandar juntar aos atos e validar. Carlos Fernando Santos Lima discorda. Januário, desculpe, eu não vejo assim, isso está longe de ser filigrama na minha visão. Se ele suspendeu a interceptação, juridicamente nada vale depois. Eu espero que vocês estejam certos, mas não é tão tranquilo assim. Aí Deltan Dallagnol intervém. Lá vem o Deltinha. Andrei, no mundo jurídico, concordo com você, é relevante. Mas a questão jurídica é filigrana. Dentro do contexto maior que é político. Concordo, Deltan. Isso terá que ser enfrentado muito bem no mundo jurídico. O estrago, porém, está feito e muito bem feito. Então, sabe? A gente vê o que está acontecendo, as pessoas cobram. Poxa, temos aqui que defender o devido processo legal, o Estado democrático de direito. Vamos aqui esperar, não vamos fazer um julgamento prévio. Vamos esperar as defesas. Estão politizando a situação. Mas Deltan sabe como é que funciona a politização de casos jurídicos. Só que essa questão não para por aqui, não para só nessa questão das mensagens, Olha ali, sem óculos. Olha ali, sem óculos, com a mãe. E no meio é quem, É o Moro. Serginho, Sérgio Fofoca. Mas tudo bem. O Moro foi lá porque o livro... Ele estava estampado na capa do livro. Na época, na entidade denunciam conduta de filho de Mira Leitão na Lava Jato. Depois que essas mensagens foram divulgadas pela imprensa. Aí, olha que curioso. Deltan conversava com o filho da Miriam. O filho da Miriam escreve um livro sobre Moro e sobre a Lava Jato. E Sérgio Moro, quando foi trabalhar no governo Bolsonaro, foi ser ministro. Sabe quem era a assessora de comunicação do Moro? Assessora de comunicação de Moro, nora de Miriam Leitão, pede demissão do cargo. A mulher do Vladimir Neto era assessora de comunicação do Moro. E aí, pessoal? Eita! Sabe quando é que ela se demitiu? Ela pediu demissão, Ela pediu demissão. Essa postagem aqui, eu peguei episódio 700 e pouco. Porque esse aqui a gente já comentou ano passado, então você vê que tá mal feito aqui, Esses prints aqui, esses prints são antigos. Peguei, isso aqui a gente já comentou no passado. Mas, parte da direita, enfim, O grande Sérgio Moro. Aí, essa mesma direita, que não tem interesse em entender as coisas, aquela direita que fica assim, não, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Moro está contra o Lula. Não é hora disso. É hora de unirmos força. A turma não aprende. Não aprende. Essa postagem aqui é de 2021. Moro contratou nora de Miriam Leitão, Gisele Siqueira, para ser sua assessora. O marido de Miriam Leitão, Sérgio Abranches, é o principal sociólogo do PSDB. Filho de Miriam Leitão, Vladimir Neto, também escreveu a biografia de Moro, assim como Joyce. E essa postagem aqui do Felipe Rizal é um cara da direita. Isso aqui é 2021. Aí, o Poder 360, na época, em 2019, que foi a época da demissão, o Poder 360 noticiou o seguinte, assessor especial de Moro pede demissão. Em meio a vazamento de mensagens, O Ministério da Justiça não confirmou a informação. Olha que curioso. A esposa, o filho da Miriam Leitão, que era assessora de comunicação do Moro, pediu demissão quando começou a ser divulgada, as mensagens da Vaza Jato.
Que curioso, hein? Aí na época quem Moro pegou pra substituir foi uma assessora do Álvaro Dias. Que a gente também comentou em vídeo na época. Aí, a gente tá falando da Globo, né? A gente também comentou sobre isso daqui na época. Você vê os prints, né? Mal feitos. Luciano Huck liga pra Moro em meio à tensão do governo Bolsonaro. Em meio a isso, o Luciano Huck falou com o Moro logo após a decisão dele sair do governo. Assim que o Moro saiu do governo, bateu o fio pro Luciano Huck pra ver como é que fazem, né? Pra trabalhar juntos. Sérgio Moro teve almoço secreto com o Luciano Huck dias após prender Lula em 2018. Moro e Huck negociam aliança para a disputa da presidência em 2022. Isso aqui ainda foi 2020. Moro que convidou o Luciano Huck. Luciano Huck foi até a casa do Moro almoçar. Mas as pessoas esquecem, né? Eles tiveram um longo encontro no apartamento de Moro em Curitiba no dia 30 de outubro, em que acertaram a intenção de se unir em uma espécie de terceira via. Um ano depois, Moro avisou Luciano Huck que seria candidato antes de se filiar ao Podemos. Por que o Moro precisava avisar um dos maiores nomes da Rede Globo? Aí, quando você pensa em Luciano Huck, eu penso no Renova BR, né? Tá aqui a foto do Luciano Huck. Amigo de todo mundo lá do Renova BR, apoia esse grupo. Quem é que também apoia o Renova BR? Deltan Dallagnol. Deve ser coincidência, né? Deve ser pura coincidência. Aí, o que é que o editorial do Estadão tá falando? O que é que o editorial do Estadão tá reclamando? Que quem marca a falta não pode bater o pênalti. Moro foi muito questionado aí pelo seu emprego, quando ele saiu do governo Bolsonaro, seus empregos. Aí, em determinado momento, Moro fez o seguinte tweet: não enriqueci no setor público e nem no privado, não atuei em casos de conflito de interesses. O que é marcar o pênalti e depois você mesmo bater o pênalti? Não é você ser tipo vítima e juiz ao mesmo tempo? Não é você, não é meio complicado? Não tem um certo conflito de interesse? Como é que você vai julgar um caso que você é vítima dele? Não é conflito de interesse? Repudio as insinuações levianas do procurador do TCU a meu respeito e lamento que o órgão seja utilizado dessa forma. Pois bem, né? O Moro diz que não tem nenhum conflito de interesse, assim também como grande parte da esquerda diz que, cara, tá de boa. Boa, não precisa, o Estadão quer que mude o relator, mas uma grande parte da esquerda acha que tá de boa, não precisa mudar o relator do processo, tem que só meter Bolsonaro na cadeia. Aí olha que curioso, matéria da Veja de 2017. Moro nunca teve num caso de conflito de interesse. Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado do Odebrecht. É uma matéria sobre o Rodrigo Tacla Duran. O juiz Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar o ex-advogado Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, não fosse o Ministério Público que estranhamente ocultou uma resposta da Polícia Federal que investigou o acusado. Há 2 anos, pelo menos, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba sabe que o escritório de advocacia Zucoloto, do qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paranaense do escritório de Rodrigo Tacla Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal, ocultada dos autos pelo Ministério Público. Só que, será que Moro precisava ser avisado pelo Ministério Público que ele tinha que ser impedido? Será que Moro não sabia? Não sabia disso? Será que a Rosângela não podia falar para isso aí? Aí você fala, não, mas não é porque a Rosângela estava lá no escritório do Zucoloto que o Moro tinha que saber? Quem é esse Zucoloto? Sabe quem é o Zucoloto? Esse cara aqui, ó. Esse é o Zucoloto. Junto com o Moro e a Rosângela no show do Skank. Que certa vez o Moro fez um tweet assim, ó. Sou eclético no gosto musical, mas citando uma que eu gosto, é uma partida de futebol do Skank. Então o Moro o Skank tá no coração do Moro, deve ser lembrando do Zucoloto, que é seu amigo pessoal. Eu não sei se foi padrinho de casamento ou algo assim, mas e aí? Como é, gente? Como é que a direita quer bater no peito pra falar que o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, como é? E passa pano pra Moro, passa pano pra Deltan Dallagnol. A gente não é levado a sério. Não dá, bicho. Eu tenho memória. Eu não sou trouxa. Eu tenho memória.
tenho memória. Não dá, tem algumas coisas que não dá. Isso aqui é tudo o que a gente já comentou em 2020, 2021. Passou 4 anos, eu vejo, pá, a galera parece que não quer entender. Aí no mês de setembro, eu fiz esse meme aqui. Talvez ele fique um pouco mais claro agora. A bandeirinha do Brasil seria para representar a direita e a bandeirinha do comunismo para representar a esquerda. Quando o Verdivaldo apareceu com aquelas reportagens falando da vaza-toga, a direita reclamou do quê? Ah, lá, ó. A esquerda nem dá atenção, a imprensa nem repercute, ninguém quer saber do que está acontecendo. A direita queria que aquilo tivesse mais destaque, não queria? Agora, quando teve a Vaza Jato, a direita não quis saber. Por outro lado, quando é a esquerda se interessou sobre a Vaza Jato, mas na hora da vaza-toga, não, vaza-toga eu não quero saber. Não quero saber. E se não entendeu isso aqui, ó. Se a turma da direita Vaza Jato, todo mundo de olho fechado. Olha, vaza-toga, meu Deus. Já a esquerda, a vaza-toga ninguém quer saber. Bota debaixo do tapete. Mas a Vaza Jato, olha, o zóio está pelado. Não seja assim. Não seja uma pessoa assim. Saiba o que aconteceu no Brasil. Conheça as histórias do seu país. Conheça os agentes políticos. Conheça o verão passado. Saiba o que fulano, cicrano e beltrano fez no verão passado. Não é porque você não gosta de uma coisa que você vai desprezá-la. A verdade ela tem que ser buscada a todo momento. Aí olha que curioso. Eu gosto de perfis assim. E não é por causa desse post, não. Mas quando eu botei filho da Mira Leitão, pra eu pegar qualquer postagem de alguém falando, né, que o cara que aparecia no vídeo era filho da Mira Leitão, aí já apareceu do Feltrin, só continuei passando. Aí eu vi uma postagem, não de 2024, mas eu já mostro. Agora, ontem, 10h45 da noite, a Bia da Caserna, é um perfil de direita, 100% Jair Bolsonaro das ideias. O inquérito sigiloso da maior corte do país, saindo no Fantástico, nos leva a 2 caminhos. Primeiro, as instituições carecem de respeito dos seus próprios funcionários, que vazam informações repetitivamente. Ou o modus operandi lava-jatista foi sequestrado e está sendo usado de forma política. Aí diz, o caso Marielle, porteiro do condomínio, o computador da BIM já não valem de nada. O negócio agora é fazer uma coxa de retalhos para montar mais uma narrativa. A mesma Bia que comenta isso é a Bia que ano passado, quando a Jandira Fegali coloca ali uma notícia da Veja, ó, delator diz que gravou autoridades ilegalmente amando de Sérgio Moro. Aí a Bia perguntava, né? O filho de Miriam Leitão, o Vladimir Neto, está envolvido nisso? Você vê que é uma história que, graças a Deus, tem algumas pessoas que lembram. Ali, ó, filho de Miriam Leitão, Vladimir Neto orientou Dallagnol sobre condução coercitiva de Lula. Entendi o recado. Se a direita, se a direita tivesse debruçado sobre a Vaza Jato, talvez, Vaza Jato, se a direita tivesse se debruçado sobre a Vaza Jato, talvez o Lula tivesse em Curitiba. Se a direita tivesse olhado, porque olha a manchete que a revista Fórum resolveu colocar. Orientou sobre, já coloca Lula em destaque para colocar o Lula como vítima. Esse era um caso que a direita deveria ter se debruçado para cobrar, né, o devido processo legal, Estado democrático de direito, mas fechou os olhos, deixou a narrativa correr solta. Aí a esquerda pegou todas aquelas mensagens e resolveu direcionar para encaixar a narrativa que eles queriam. Ficaram falando sozinhos. Ficaram falando o que eles queriam lá. Ninguém estava crendo. Você vê, ó, olha a diferença da matéria, da manchete do Conjur, que é sobre, basicamente, lidando com também da questão da condução coercitiva. Conversa entre procuradores da Lava Jato mostra uso estratégico de vazamentos. Olha o tom que foi dado. Qual é o tom que a esquerda dá? Ai, o Lula. Olha lá, o Lula. Coitadinho do Lula. Cadê? Vai. Orientou Dallagnol sobre condução coercitiva de Lula. Entendi o recado. Você tá entendendo? Então, seja como a Bia. Encare de frente o que acontece no Brasil, os problemas. A partir do momento que você reconhece que existe um problema, você vai começar a trabalhar para resolvê-lo. Para tornar um grupo mais coeso, mais inteligente.
sanar essas falhas que foram aparecendo ao longo do percurso. Vai falar o quê? Que o Moro não estaria mais à direita? Que o Deltan Dallagnol não estaria mais à direita? O Deltan Dallagnol é embaixador do Partido Novo. Aí eu quero lembrar vocês, vamos unir a direita. É momento de união, é momento de união, é momento de união. Esse daqui é o Atlas do mês de outubro. Não sei se vocês já esqueceram, eu não. No mês de outubro, o miserável do Deltan Dallagnol inventou a narrativa que tinha um acordão para livrar a cabeça de Bolsonaro desde que se enterrasse o impeachment. Nunca nem tivemos votos para qualquer impeachment, ainda com Pacheco. Mas o Deltan Dallagnol enfiou essa, sabe? Ele enfiou essa. Cadê, pai? Ele mandou essa. Depois, o bicho é tão cara de pau que chamou a Carol de Tony e o Rodrigo Valadares pra perguntar, e aí, é verdade mesmo que tem um acordão? É verdade? O cara inventa o acordão, depois se faz de vítima pra perguntar. Aí na época a gente relembra disso daqui tudo. Aí eu relembro os diálogos do Deltan com o Carlos Fernando Santos Lima, o mesmo Carlos que aparece ali, na época perguntando quem seriam os candidatos deles, né, pra apoiar aí pra ser o próximo PGR. Em 2017, o candidato deles, do Deltan, era o irmão do Flávio Dino, era o Nicolau Dino, e o outro era o Mário Bonsalha. Dá uma lida lá. Dá uma lida. Aí vem a Carla Secato, também do Partido Novo, com a história do acordão. Depois vem de novo, Deltan Dallagnol. Não, é que tem aí o acordão, tudo mais. Começou a mandar muita coisa, começou a circular na rede social. Vamos unir a direita. Aí o resultado da unir a direita. Deltan Dallagnol inventou uma fake news. Inventou uma fake news só pra desgastar. Na época o Cláudio Dantas até veio pra desmentir. Não, pô, vídeo é fake aí. Não, eu não falei isso, essa narrativa. Não falou abertamente que Deltan Dallagnol fez uma fake news. Mas estão distorcendo o que eu comentei. Esse foi o resultado. Esse foi o resultado. Deltan Dallagnol foi uma fake news só pra gerar desgaste e desmontar a mobilização que estava sendo feita em torno da anistia. Por que o pessoal da rede social está falando? Para que eu vou apoiar o PL da anistia? Se esse PL da anistia, na verdade, é pra gente... Quer dizer, ele está sendo usado como moeda de troca para, assim, não ter mais o impeachment. Então, se essa anistia é para acabar com o impeachment, eu não vou apoiar a anistia, porque eu quero impeachment. Esse é o legado de Deltan Dallagnol. As pessoas não aprendem. Não aprendem. Tem gente que acha que é birra. Não é birra. E pode botar aqui, ó. Espero que todos vocês consigam olhar para essa foto e entender por que esses quatro estão juntos. O que cada um deles fez para nos trazer aqui, no dia de hoje, todos os problemas que a direita vem vivendo. Aí tem espaço para o Deltan Dallagnol, mas com certeza. Ele não foi tão prejudicial como foi Sérgio Moro. Mas merecia estar nessa foto. Só peguei essa foto porque essa foto eu usei no mês de setembro. Mas vamos lá. Vamos que ainda tem mais polêmicas para a gente comentar hoje. Ontem o Flávio Bolsonaro publicou um texto interessante. A manchete é, né, o título. Você não precisa gostar do Bolsonaro. O Flávio comenta. Cara, você não precisa gostar de Bolsonaro ou concordar com tudo que ele disse. Ele não é perfeito. E ninguém vai transformar o país da noite para o dia. Mas pare por um momento e reflita. Quem está do outro lado? O que esse lado já fez pelo Brasil? Quem são os aliados que o cercam? Lula tem um discurso macio, sabe mexer com as emoções e promessas que tocam os mais necessitados. Mas veja, eles estiveram no poder por quase 20 anos. E o que é que mudou? O que é que mudou? O Brasil prosperou ou se afundou? Só o Lula governou por 10 anos e ainda hoje diz que vai acabar com a fome. Um nordestino com tanto tempo no poder, e o que ele realmente fez pelo Nordeste? Hoje li uma frase que vale refletir. Se cada ego quiser seu próprio pedestal, o trono vai ficar com a esquerda. Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos em 2022, 60 milhões de brasileiros que acreditaram em algo maior. E ainda hoje, ele continua atraindo multidões por onde passa, mesmo sendo atacado incessantemente. A esquerda tem a máquina pública e as narrativas. Eles vão destruir qualquer um que ouse ameaçar o trono de Lula. Mas, ainda assim, Bolsonaro sobreviveu. Eles tentaram de tudo: cancelamentos,
manchetes torcidas, investigações sem fundamentos, acusações falsas, golpe de táxi, tudo. Tentaram destruir sua reputação de todas as formas possíveis, mas ele permanece firme, movendo corações e mentes. Agora pense, 60 milhões de votos e a direita simplesmente vai jogar isso no lixo? Sim, a direita não tem dono. Somos um movimento plural, com diversas lideranças, capazes de mobilizar multidões em todo o país. Mas hoje há uma figura que simboliza a força, que desafia os retrocessos, que pode resgatar o orgulho do verde e amarelo e devolver esperança aos brasileiros. Os números não mentem. Hoje, Bolsonaro está numericamente à frente de Lula e eles sabem disso. Sabem que se Bolsonaro voltar ao jogo, ele vai voltar, ele tem tudo para retomar a presidência em 2026. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa aplaudir cada decisão, palavra que ele diz. Você só precisa pensar no que realmente importa. Sua família, o futuro dos seus filhos, o destino do Brasil. Hoje só existe um nome que pode vencer Lula. E esse nome é Jair Bolsonaro. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso, né? Mas a galera tá pensando. Já pensaram, já tiraram conclusões. Candidatos a substituir Bolsonaro em 2026 evitam defesa enfática do ex-presidente após indiciamento. Estariam eles sendo prudentes e mantendo a sofisticação ao evitar defender o líder da direita, Jair Bolsonaro? Pergunta o Vilimigo. A Veja já vai direto ao ponto, com exceção de Tarcísio, presidenciáveis se calam sobre Bolsonaro. Aí o Caiado abre a boca. Bolsonaro foi indiciado, daí a vida continua. Disfarça, Caiado. Tenta fingir, cara, que tá preocupado, sabe? Pega bem pra você. Disfarça, irmão. Finge. Só um pouquinho. Dá aquela fingidinha básica. Pô. Ai. E essa aqui é a matéria. Essa matéria é muito boa. Muito boa. Porque eu odeio falar algo pra vocês e não poder mostrar. Tem mais de um mês, pelo menos, que eu tô falando pra vocês. Falar, gente, o clima não é mais o mesmo há muito tempo. Há muito tempo. As brigas, as desavenças, não existe união. E eu falo pra vocês, ó, eu já tinha dito, o clima entre os parlamentares já não é mais aquele clima amigável. Tanto que eu digo, por mim, rompe logo. A turma vem a público, deixa claro o que está acontecendo. E agora o Estadão vem para mostrar. O Guilherme Caetano conversou com deputados. Essa matéria não é plantada. E como que eu sei disso? Porque eu sei de deputados que foram contratados pelo Guilherme Caetano que não quiseram falar com ele. Falaram, pô, a turma do Estadão veio perguntar aí, fazer uma reportagem, saber como é que tá o clima assim. Preferiram comentar. O Guilherme Caetano falou com deputados. E pelo tom da matéria, eu acho que você vai conseguir identificar de qual lado, né, de qual grupo, porque existem grupinhos, né, de qual grupinhos são os deputados que conversaram com o Guilherme Caetano. Insatisfação de bancada com ingratidão esfria a defesa de Bolsonaro diante de indiciamento pela PF. Indiciado pela terceira vez, né? Bolsonaro recebeu uma defesa morna de alguns de seus principais aliados. Por trás das declarações públicas atacando as investigações, né, que está acontecendo, tem a insatisfação da bancada federal com Bolsonaro. A mobilização em torno de Bolsonaro foi considerada por um de seus aliados como protocolar, para fingir que se importam. No Twitter, 23 dos 93 deputados federais do PL, ou seja, 25%, criticaram o indiciamento nas 24 horas seguintes à divulgação do caso. Alguns deles de forma genérica, sem nem mencionar Bolsonaro. No Instagram, a taxa é superior. 43 deles, né? 46% publicaram algum tipo de apoio ao aliado. Eu nem fiz isso no dia, para não ficar chato. Porque eu tenho lá minha lista que eu paro para ler, né? Deixa eu ver o que os deputados estão debatendo hoje. O descontentamento desses aliados se põe sobre dois principais motivos. Um deles é a ingratidão com que definem o tratamento dado por Bolsonaro em retribuição às demonstrações de lealdade dos últimos anos. Os caras foram eleitos na foto do cara, né?
Mas o ingrato é Bolsonaro. O outro, a preferência do ex-presidente a candidatos do Centrão, em detrimento de bolsonaristas raiz nas articulações das eleições municipais. Mas Bolsonaro é ingrato, estou descontente. Ele trocou os bolsonaristas raiz pelo Centrão. Quem serão os deputados que deram essa opinião? Quem será, gente? Alguns eu tenho certeza. O tom usado por parlamentares do PL sobre o ex-presidente vem mudando, se comparado com a postura adotada durante o governo Bolsonaro de profunda deferência. É porque agora Bolsonaro é mais o presidente, né? Então tem que ficar bajulando, puxando o saco. O que vai ganhar, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Parlamentares relataram ao Estadão, em anonimato, que falta reciprocidade de Bolsonaro na hora de defender seus aliados, acossados por investigações, o que tira deles disposição para ombrear o líder em momentos como os mais recentes. Um desses congressistas avalia que metade da ala bolsonarista do partido, né, esteja hoje disposta a romper com Bolsonaro. Aí teve gente que não entendeu o que o Caetano diz, ó. A ala bolsonarista é 2/3 do partido. 2/3 é a ala bolsonarista. E desses 2/3, metade estaria disposta a romper com Bolsonaro, se surgir uma liderança forte o suficiente para enfrentar o PT em 2026. Um deputado da tropa de choque de Bolsonaro na Câmara afirmou que as queixas com o ex-presidente têm sido assunto recorrente nas rodas de conversa da bancada. Eu sei de deputado que já meteu o dedo na cara de outro deputado em reunião de partido. Meter dedo na cara. É assim que tá o nível. É assim que tá o nível. Quando vocês lembram que teve uma matéria que vazaram conversas de deputados para a Folha de São Paulo e que a turma caiu matando em cima desses deputados porque eles estavam no espírito derrotista e poxa, né? Você acha que o deputado ia se dar um auto-exposed, que ele estava com espírito derrotista, que foi depois do caso do tio França? Lembra? Tem o caso do tio França, saiu na Folha de São Paulo, né? Vocês assumem que a anistia foi pro saco. Quem será, né, que vazou essa informação? Será que esse grupo do PL que está insatisfeita com Bolsonaro? Ai, tem umas coisas que não adianta comentar. Podia citar nominalmente, algumas coisas até podia, mas eu não ia primeiro, não ia ter como mostrar pra vocês. Primeiro, até porque é o que escuto, algumas coisas que eu escuto falar, por mais certeza que eu tenha isso. E ainda que eu tivesse uma mensagem, eu não ia ficar mostrando print de conversa nem nada. Eu tô falando pra vocês. Vocês querem acreditar ou não? Fica aí. Agora, quando vocês veem alguns posicionamentos estranhos de alguns políticos, você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo com... O que é que está acontecendo? O que será? Nossa! Não seja tão inocente. Sabe? Eu falo com você de coração, não seja tão inocente. Não fica achando que tá todo mundo pela causa. Não cai nessa ilusão. Não seja inocente desse jeito. Mas enfim, algum deles cogita que o caso Bolsonaro permaneça inelegível na próxima eleição presidencial, uma eventual chapa dos governadores Caiado e Zema pode receber apoio amplo da direita. Alguns deputados do PL, né, você vê até os nomes citados. Alguns deputados do PL avaliam, entretanto, que enquanto saíram a público a defender o líder contra o que consideram uma perseguição do ministro, o mesmo não foi feito pelo ex-presidente. Os casos contados aos montes, mas um dos mais graves é o de Daniel Silveira. Pronto. Vamos falar de fato. O que é que o Bolsonaro fez no caso do Daniel Silveira? Deu induto. Porque Bolsonaro não fez um discurso pra lavar a alma, né? Ele não lavou a alma. Só não lavou a alma. Não lavou a alma. Tinha que ter lavado a alma. Tinha que ter feito aquela lacrada master. Cara, é um absurdo. O Bolsonaro concedeu induto pro Daniel Silveira, comprou a briga. Ainda tem vagabundo pra querer falar que Bolsonaro é ingrato. Vocês não valem o que vocês cagam. Mesmo que o PL tenha se mobilizado para aprovar a anistia aos condenados, a atuação de Bolsonaro no carro irritou alguns aliados, né? Porque lá passou por cima, nas decisões lá, junto com o Valdemar, com Lira e tudo mais. Bicho, Bolsonaro explicou, falou, cara, de que adianta você aprovar na CCJ uma coisa que depois vai ter que ir para o plenário e não prosperar no plenário?
Qual é o resultado? Bolsonaro está falando, caso concreto, não é só aprovar, tem que aprovar e depois no plenário. Bolsonaro está preocupado em realmente fazer a coisa andar do início até o fim. Não é só mostrar que eu fiz minha parte. Não, cara, tem que andar. Mas não, o errado é Bolsonaro. O errado é Bolsonaro. As negociações... Olha outro caso específico. Entre Bolsonaro e candidatos pouco alinhados à direita nas eleições municipais também acirraram os ânimos dentro da bancada. Em São Paulo, Bolsonaro apoiou Nunes, e titubeou, mas titubeou entre o aliado e o candidato Pablo Marçal, favorito da militância. Em Curitiba, traiu de última hora a chapa de Eduardo Pimentel com o indicado Paulo Martins em favor da Cristina Grêmio. Apoiadores mais ideológicos se queixaram para as lideranças do partido terem sido deixados de lado por Bolsonaro em detrimento a candidatos considerados mais fisiológicos, né? A militância se queixou para os parlamentares. Os parlamentares estão ouvindo o povo. Oh, o povo está falando para mim. Oh, meu Deus. Eu espero, sinceramente, que essa divisão venha logo. Mas ela só vai vir, principalmente, lá para março. Que é quando abrir aí a janela partidária. Que aí vai ter a oportunidade da galera aí migrar, ir para outros partidos. Mas o pior é que eu acho que nem sei se isso vai rolar, assim, com todos, porque o PL tem um fundo partidário muito grande. O fundo do PL é muito grande. E por mais que tenha essas birrinhas, no final do dia, qual a preocupação do Valdemar? É colocar uma bancada grande. E às vezes o pessoal... Eu vejo assim, pessoal, o Valdemar tá longe de ser fluxo e cheire. Tá longe de ser uma pessoa de direita e tudo mais. Só que a cabeça do Valdemar, muitas vezes, é pragmática. É o seguinte, cara, o Valdemar não vai prejudicar alguém da direita por causa do centrão. Porque o interesse do Valdemar no final do dia é o seguinte, cara, tem como eleger esse cara? Tem, então eu vou pra esse cara. É isso. O Valdemar ele não tem preocupação com a direita, mas ele também não está contra a direita. A preocupação do Valdemar é com o seu partido. Vou conseguir fazer o PL crescer? Vou apoiar. Vou apoiar. Tanto que o Valdemar apoiou o André Fernandes lá no Fortaleza. Tinha uma certa viabilidade. Apoiou o Ramagem no Rio. Apoiou o Fred lá em Goiânia. Não dá pra falar que não teve candidato ideológico. Apoiou o Abílio, que inclusive venceu lá em Cuiabá. Se o cara tem uma viabilidade, você olha, pô, tem uma viabilidade aqui, etc, tudo mais, tá aqui o momento. Beleza, toca o pau aí. Até o diretório lá do Ceará, no final do dia, foi entregue pro Carmelo Neto. Carmelo Neto. Vai falar que não é nada ideológica? 30 de outubro, Renato Giraldi comentava o que na Rádio Peão todo mundo já sabia. Marçal já se filiou à União Brasil a pedido do André Esteves. Ontem a Folha de São Paulo nos conta que Pablo Marçal diz aliados que filiação à União Brasil já está certa. Quem poderia imaginar? Meu Deus, eu estou chocado. Aí a matéria da Folha comenta que o ex-coach Pablo Marçal disse em reuniões fechadas com aliados que sua filiação à União Brasil já está certa. Segundo ele, segundo Pablo Marçal, a abrangência nacional do partido ajudará a viabilizar seu projeto de disputar a presidência em 2026. União é o segundo maior partido em tamanho de bancada na Câmara dos Deputados entre as siglas de direita, atrás somente do PL. Como revelou o painel, Marçal e União Brasil negociam desde abril. Desde abril, Marçal fala, tem reuniões quase que semanais com o Bivar. Depois que ele veio se aproximar do Rueda, mas as primeiras conversas do Marçal com o União Brasil foram com o Bivar. Na conversa com Marçal, União Brasil tem como trunfo a ausência de líderes nacionais dominantes no partido. Espaço que poderia vir a ser ocupado pelo coach, né? Bater de frente aí e ver quem que vai vingar, ele ou o Caiado. Se ele não ficar inelegível, né? Eu tenho certeza que se fosse Bolsonaro divulgar um lado falso do Boulos, Bolsonaro estava inelegível. Mas o Marçal é um democrata. Aquela live com Boulos, o próprio Otávio Guedes da Globo News falou, né? É um pedido de perdão. O Marçal fez o seu pedido de perdão. Recebeu a anistia. Já fez o aceno que precisava ser feito. Deu aquela mãozinha pro Boulos na reta final para ver se levava. Mas o grande Marçal, né? Grande herói da direita. Esse vídeo aqui circulou bastante. E concordo com o Pitoli. Concordo 100% com o Pitoli. Já adianto. Para falar sobre o evento marcado para amanhã. Na verdade, a estreia, a apresentação para a nossa sociedade do Instituto Solidez.
Tem cartaz aí na tela para quem nos acompanha via YouTube mostrando o evento preparado para amanhã, dia 23, na capital paulista. Bernardo, irmão querido, bom dia, seja bem-vindo. É sobre o Instituto Solidez, que significa soberania, liberdade e desenvolvimento. Onde você, Pitoli, estará conosco, o Marco Antônio Costa, o Roberto Mota, a Cristina Grêmio vai fazer uma super palestra falando da experiência dela na política. Jorge Serrão, terceiro time que vem aí, né? Também deverá estar conosco o Felipe Sabará, que ontem despontou numa pesquisa sendo apontado como um possível candidato ao governo do estado de São Paulo. Sabará. É possível, ainda não está confirmado, é possível que passe por lá também o Pablo Marçalvo e estrear de uma forma marcante um partido de direita no Brasil. Ninguém está aqui querendo concorrer contra Bolsonaro, contra toda a liderança do presidente Bolsonaro. Não. Nós queremos somar com as pessoas de direita. Bom, irmão, você sabe que eu não tenho nenhum problema em tratar com a verdade, né? Eu preciso te dizer, eu não vou conseguir estar, e justifico. Eu venho de uma semana inteira fora da minha casa. Uma semana inteira, cara, fora da minha casa. Eu cheguei e o trabalho se acumula. Aí, no domingo, eu atendo como voluntário creches conveniadas aqui em Bauru, creches que precisam agora, nesse final de ano, de um mestre de cerimônia para formaturas. Eu faço isso com um prazer, assim, imensurável, o tamanho da alegria que eu tenho de atender essas crianças carentes, essas creches conveniadas, e tenho esse compromisso no domingo. E estou te pedindo desculpas aqui ao público que em algum momento acreditou que eu pudesse estar participando do evento. E peço desculpas, Bernardo, por não poder estar fisicamente, porque o meu físico está gritando. Hoje minha voz está cansada, eu tenho perspectiva de uma viagem. São 8 horas desse bate-volta, né? 700 e poucos quilômetros de bate-volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, a gente aqui é uma conversa franca e a franqueza é a nossa marca. Eu não consigo acreditar mais no Marçal, cara. Eu não consigo. Eu tô com uma dificuldade. Nem sabia que ele poderia participar do evento. E aí, não está confirmado ainda. Mas olha, você sabe também da minha sinceridade. Eu conheci uma pessoa do núcleo duro da campanha, do Marçal, voluntário, uma pessoa muito séria, a quem atribuo absoluto respeito. E essa pessoa me disse naquela sexta-feira do laudo, ele falou, cara, o cara nos traiu. Com aquele laudo mentiroso do Marçal, ele nos traiu. E aquela pessoa dizendo aquilo pra mim, me trouxe um alerta, que eu falei assim, bom, o que era até aqui? O que ele quis fazer até aqui? Foi bagunçar a direita? Enfim, foi causar o que ele causou? Então, assim, de coração, ele não deve nada pra mim, nem eu a ele, mas pro meu coração estar em paz, eu preciso lhe dizer, Bernardo, eu não confio no Marçal, eu não consigo estar no mesmo lugar que ele hoje. A gente não anda na mesma calçada mais. Desculpa, eu tô sendo sincero com você, eu não gosto dele, eu acho que ele traiu a confiança de muitos e eu não consigo andar na mesma calçada que o Marçal hoje. Eu sou um bosta perto dele, sou um Zé qualquer. Ele tem o que ele tem de patrimônio, enfim, não importa como, mas eu não consigo olhar pro Marçal e falar, eu confio nesse cara. Eu não confio nele, eu não confio. Ele não tem o meu respeito mais e assim, não é por isso que eu não vou, é claro, nem sabia, mas eu não consigo. Não está confirmado ainda, tá? Você precisa saber, desculpa a minha sinceridade. Eu também tô nessa aí, Pitoli. Eu sou um Zé Ninguém. Sou um oreudo da Austrália. É o que eu sou. E pra mim não dá, irmão. Se o Marçal tá de um lado, eu tô do outro. Porque a vida não são apenas dois lados. No mínimo, um heptágono. Pode ter 7 lados. 7 lados é um número bom. Se é um heptágono, tem 7 lados. Marçal tá de um lado, eu tô do outro. Não dá. Pra mim, não dá. Não dá. Sabe? Não tem conteúdo nenhum. Aí, zero. Olha, ontem bem rápida. Sem querer ser chato. Ontem eu assisti ontem eu comecei. Ontem pra mim. E... Deixa eu ver. Já era de manhã pra vocês. Enfim, o dia de ontem de vocês. Pra mim começou de manhã, enfim. Eu assisti um debate. Que teve um podcast lá, 3 irmãos. Rapaz, eu nunca assisti tanta vergonha alheia do debate. O cara que foi lá representar a direita, ele não tava pronto pro debate. Não tava pronto mesmo. Passou vergonha. E aí, eu deixo assim de recomendação, quem tiver tempo. E quem tiver tempo, eu acho que seria bem interessante vocês assistirem o que é debater com alguém de esquerda, que não é aquele pelego que o Mamãe Falei abordava no meio da rua, naquelas manifestações que tinha pão com mortadela. Não é o cara do pão com mortadela que ganhou 20 conto. Não é esse cara. É uma pessoa que estudou. Bicho. E aí o cara só frase de efeito. Tipo assim, o debate era pra falar sobre a escala 6x1. E o cara puxava pra discutir comunismo, Karl Marx. Aí o cara puxava, deputado, a gente pode falar de Brasil? A gente pode falar de Minas Gerais? A gente pode falar da vida do cotidiano, né, da população que mora lá, assim, assuntos concretos. E aí você via, assim, às vezes, a falta de pauta. Aquele discurso, né, que mexe com as emoções, mexe com o coração das pessoas, mas e aí, beleza.
Tá, eu sei que você não gosta das elites, né? Das oligarquias, dos bilionários aí, globalistas. O que é que você vai fazer pra resolver esse problema? E aí, vai fazer o quê? E aí o cara ficava perdido, não, aí puxava a cara do comunismo e achava que tava vencendo o debate. O cara foi um negócio assim vergonhoso, que vai ser usado inclusive contra a direita. E vamos pegar e falar, esse aqui é o exemplo do bolsonarismo. Que não é. Mandou mal. O cara não é duvido que o cara seja uma pessoa gente ruim, duvido que o cara tenha valores deturpados, duvido que o cara seja um cara do centrão, mas você vê que a direita, passado tantos anos, porque já são muitos anos, gente, temos 11 anos desde 2013. De 2013 para cá foram 11 anos. E não houve um aprofundamento do que é ser de direita, o que é ser conservador, o que é ser, sei lá, bolsonarista, liberal. Não houve. A gente continua aqueles mesmos chavões. A pondeira comunista, não sei o quê. Pablo Marçal é o melhor exemplo disso. A campanha do Pablo Marçal, o que estava sendo colocado na mesa, um discurso que não apontava para nada, só basicamente falando do lado de lá um comunista. Não, comunista, ó, fazendo meme, acusando o bolo de mil uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, a política não pode ser assim. Não podemos ter pessoas tão despreparadas ocupando cargos como a Prefeitura de São Paulo. E eu não estou falando que o Ricardo Nunes tem algum preparo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que se a direita, se a dita direita no Brasil, que se preocupa tanto com Deus, pátria, família, liberdade, os valores, princípios, o cristianismo, se essa turma realmente quiser ocupar espaço e um dia ter o poder nas mãos, ou bota a bunda na cadeira, começa a estudar de verdade, abandona os chavões, para de olhar o mundo com um certo dogmatismo, que é isso como se fosse a verdade universal, não tratar os seus opositores com rótulos e criar espantalhos, porque a direita reclama disso, quando bota, se você é direita, você é contra os mais pobres, aí coloca aqueles rótulos malucos, que você fala que isso aqui é pura maluquice. Ou dá uma amadurecida, ou vão passar o trator na direita. E a turma segue estudando. Os liberais têm 1001 think tanks. Tem muito poder. A turma mais poderosa, em termos de poder real na mão, são os liberais. Porque na sua cabeça você está pensando no liberal direita. Mas Tabata é um liberal. O Haddad é um liberal. As ideias que eles estão colocando na mesa, por mais que você ache, mas o Haddad é um liberal? Dá uma olhada, tenta entender, sabe, o que está se debatendo hoje no mundo, vê as políticas econômicas do Haddad, vê as políticas que ele está colocando na mesa, né? Vê se o Haddad não está ajudando aí os grandes empresários campeões nacionais próximos do PT. Vê se quando o Haddad vai lá para Nova York fazer emissão de títulos da dívida com critérios SG, isso é uma medida o quê? Comunista? Lançar títulos na Bolsa de Valores, isso é uma medida comunista? Sendo que são os bancos brasileiros que vão fazer essa intermediação junto com bancos internacionais para fazer, né, essa compra e venda. Isso é comunista? Quando a gente fala... Não, pelo amor de Deus, pô. Vamos amadurecer. Vamos estudar um pouquinho. Vamos começar a entender. Assim, a esquerda muda. O mundo muda. A gente não tá mais em 1500, que não tinha energia elétrica, que a logística era feita com caravela. A gente não tá mais nesse mundo. Acabou. Esse mundo acabou. A gente está no mundo da inteligência artificial, de uma corrida por energia. Sem energia, a sua casa, a quantidade de aparelho elétrico que você tinha 10 anos atrás, não deve ser 10% da demanda energética que você tem hoje. Isso porque se aumentou a eficiência de muita coisa. Sabe? E é umas discussões malucas que a gente tem no dia a dia. Eu falo, meu Deus do céu! E a turma que reclama não tem nada para apresentar. É uma ingratidão com o Bolsonaro. Não, na verdade, que o Bolsonaro que é um ingrato. Mas tá, e o que é que vocês fazem no dia a dia para ocupar espaço? Que cargas d'água vocês fazem para ampliar a quantidade de votos que vocês, parlamentares, recebem? O que é que vocês fizeram? Como vocês direcionaram seus eleitores ao redor do estado nas eleições municipais? Vocês montaram um mapa de votos? Vocês rodaram? Vocês foram nessas cidades ao longo do mandato, de janeiro de 23 até agora, para formar suas bases? Até para ajudar vocês mesmos? O que é que foi feito, cara? Não dá, gente. E eu acho que se tu tá me ouvindo, tu me conhece, eu acho que tu deve conseguir compreender que eu tô falando porque eu quero ver a coisa avançar. Que eu acho que eu tô torcendo para dar certo. Mas tá difícil, viu?
Tá difícil, bicho. Tá difícil. Tá difícil demais. Ai, enfim. Tinha mais coisa pra falar nesse tópico? Falar amanhã. E depois eu quero falar sobre a questão de boicote, Carrefour e tudo mais. Puxar até, inclusive, um texto que foi publicado aí sobre o Trump, a política econômica do Trump, para ver aí se a gente consegue debater algumas outras coisinhas. Mas os últimos dias foram muito atribulados. Eu não tenho como deixar de falar essa questão ligada ao judiciário. Mas volto a falar para vocês, gente. A direita, ela precisa amadurecer. Não dá para passar o dia todo só gritando contra o outro lado, mostrando a hipocrisia da esquerda e tudo mais. Mas e aí? Demonstrou. O cara entendeu. Só que o cara também está atrás de respostas. A população também está atrás de resultados. A população está insatisfeita com a economia do país. Não é numa canetada que você vai resolver a escala 6x1. Ninguém, em sã consciência, acha que a canetada vai resolver. Tá? Mas o que é que pode resolver? E o que é que está sendo feito para resolver? Beleza, não precisa ser a canetada. Não é a PEC da Erika Hilton. Mas o que é que está sendo colocado na mesa para melhorar a qualidade de vida da população brasileira? O que é que está sendo colocado na mesa para melhorar a segurança pública desse país? O que é que está na mesa hoje? Porque essas pautas são tão importantes, porque é o momento que a gente vive hoje, temos que lutar pela volta da democracia. Beleza, mas até para lutar pela democracia, você precisa de números. A direita, se ela quer aumentar a sua bancada, ela tem que começar a falar com o eleitor que não está preocupado com essas pautas que a direita debate todos os dias. E esse eleitor, ele está preocupado com segurança pública, ele está preocupado com a educação, ele está preocupado com a economia. Se a direita não conversar com esse eleitor, a bancada da direita não vai crescer e a direita não vai ter os números que ela quer para conseguir implementar as medidas para restaurar a liberdade no Brasil. Não é simples, é muito trabalhoso. Eu queria ter uma solução fácil, mas eu só consigo enxergar esse caminho. Trabalhar mais, estudar mais, ampliar o leque dos assuntos debatidos e começar a tentar realmente entregar resultados concretos. Fico por aqui. Siga o meu trabalhinho. Se quiser me ajudar mais, peça no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpan.com/br. A gente nunca esquecer o que está acontecendo no Brasil, né? Depois você pega de surpresa no futuro. Meu Deus! Mas fulano fez isso? Fulano fez isso. A gente comentou lá atrás. É porque ninguém percebeu na época. Tá muito ocupado com outros assuntos. Ok, grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.